Em situação que a gente sabe que não devia nem começar. Não porque seja errada no fundo, mas porque as circunstâncias colocam uma linha no meio e atravessar essa linha tem preço. Camila sabia disso melhor do que ninguém. Era professora, tinha construído a própria reputação tijolo por tijolo e não era do tipo que misturava o profissional com o pessoal. Tinha orgulho disso. Até o semestre em que Lucas entrou pela porta da sua sala, sentou na segunda fileira e fez a primeira pergunta com aquela voz calma e aqueles olhos que pareciam querer entender tudo de verdade. Ela respondeu, continuou a aula e já sabia, naquele momento, que aquele semestre ia ser mais difícil do que qualquer um antes. Se você gosta de uma história onde o coração briga com a razão, fica aqui, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder as próximas histórias. A Faculdade Integrada do Centro ficava no coração de Belo Horizonte, num prédio antigo que tinha aquele cheiro característico de papel e ar-condicionado velho que nunca some. Camila tinha 34 anos e lecionava teorias do jornalismo e redação jornalística há quase 6. Era alta, de cabelos lisos castanhos escuros na altura dos ombros, olhos amendoados, com um jeito firme de andar e de falar que não deixava dúvida de quem estava no comando da sala. Não era durona por vaidade. Era porque acreditava que clareza e exigência eram as maiores formas de respeito que um professor podia ter pelo aluno. Lucas tinha 30 anos e tinha chegado ao curso de jornalismo depois de quase uma década trabalhando como técnico em manutenção industrial. Largar tudo para virar a vida de cabeça para baixo não era coisa que todo mundo fazia, mas ele tinha feito. Era de estatura média, corpo forte de quem trabalhou anos com as mãos, pele clara, cabelo castanho levemente ondulado, olhos escuros com um olhar direto que não tinha pressa, mas não desviava fácil. Entrou no curso mais velho que a maioria dos colegas e isso nunca pareceu incomodar. Tinha uma maturidade tranquila que chamava a atenção sem que ele precisasse fazer nada para isso. Na primeira aula do semestre, Camila apresentou o programa, as regras de entrega e os critérios de avaliação. Era sempre assim, objetivo, sem enrolação. Quando abriu para perguntas, a maioria ficou quieta, como sempre acontece no primeiro dia. Então Lucas levantou a mão e perguntou se o conceito de objetividade jornalística que ela tinha apresentado não era em si uma construção ideológica. Não foi uma pergunta para aparecer, foi uma pergunta genuína, daquelas que mostram que a pessoa estudou antes de chegar. Camila respondeu com a seriedade que a pergunta merecia. Eles trocaram 3 ou 4 falas, a turma ouviu em silêncio, e quando ela encerrou a discussão para continuar a aula, sentiu alguma coisa que não soube nomear na hora. Não era incômodo. Era quase o oposto disso. No intervalo, enquanto apagava o quadro, ela ficou pensando no modo como ele tinha estruturado o argumento. Não era comum um aluno recém-chegado ao curso chegar com aquela consistência. A maioria ainda estava se adaptando à linguagem acadêmica, tentando entender o que o professor queria ouvir. Lucas não tinha feito isso. Tinha falado o que pensava, com fundamento, sem se preocupar em agradar. Isso dizia muita coisa sobre quem ele era. A tarde seguiu com mais 2 turmas, reunião de colegiado e correção de trabalhos pendentes. Quando Camila chegou em casa, já era quase 9 da noite. Esquentou o jantar, abriu o notebook, revisou o plano de aula do dia seguinte. A lista de chamada da turma de Lucas estava aberta na tela. Ela passou o olhar por cima, sem intenção de parar em nenhum nome. Mas parou. O nome dele estava ali no meio, entre tantos outros, e ela ficou um segundo a mais do que devia antes de rolar a página para baixo. Fechou o notebook, foi dormir e não pensou mais nisso. Pelo menos foi o que disse para si mesma. O semestre foi avançando e Lucas foi se tornando presença constante não só na segunda fileira, mas nas discussões que Camila mais valorizava em sala. Ele participava com consistência, sem precisar ser chamado, sem precisar se impor. Quando falava, tinha embasamento. Quando discordava,
discordava com argumento. Era o tipo de aluno que faz o professor trabalhar mais, porque não aceita resposta rasa. Fora da sala, ele a cumprimentava no corredor com um aceno simples e seguia em frente, sem tentativa de puxar conversa além do necessário, sem forçar a aproximação. Isso, de um jeito que Camila não conseguia explicar direito, tornava tudo mais difícil. Seria mais fácil se ele fosse invasivo. Ela saberia exatamente como lidar. O problema foi o dia em que ela devolveu as primeiras redações corrigidas numa aula noturna e pediu que os alunos que quisessem discutir a nota fossem até a mesa. A maioria folheou a folha, viu o resultado e guardou na mochila. Lucas ficou por último. Chegou sem ansiedade, com a redação na mão, e perguntou de forma direta qual trecho ela tinha achado que faltava profundidade. Não estava contestando a nota. Queria entender o que podia melhorar. Camila mostrou. Explicou a escolha de fonte, a estrutura do lead, o ponto em que o texto perdia força. Eles conversaram por uns 10 minutos sobre construção narrativa e ponto de vista do repórter. Lucas ouviu com atenção, fez 2 perguntas precisas, agradeceu e foi embora. Quando ela olhou para o relógio, eram quase 21 horas e a sala estava vazia fazia tempo. Ficou olhando para a folha dele em cima da mesa por mais tempo do que a situação pedia. Não era a redação que prendia o olhar. Era a sensação de que aquela conversa tinha tido um peso diferente e que esse peso não vinha do conteúdo acadêmico. A coordenadora do curso, Patrícia, passou pela sala minutos depois e achou Camila ainda parada no mesmo lugar. Perguntou se estava tudo bem. Camila disse que sim, que estava só organizando os pensamentos depois de um dia longo. Patrícia deu um sorriso que não era de dúvida, era de quem conhece a outra pessoa bem o suficiente para notar quando algo mudou. Não disse nada e foi embora. Camila fechou a pasta com as redações, apagou a luz da sala e desceu as escadas pensando no que estava acontecendo. Não era a primeira vez que ela tinha alunos brilhantes. Não era a primeira vez que uma aula rendia uma conversa acima da média. O que era diferente dessa vez, ela sabia nomear. E era exatamente por isso que precisava tomar cuidado. No caminho até o carro, repetiu mentalmente o que sempre tinha funcionado como âncora nos anos de docência. A sala de aula tem uma lógica própria, e misturar essa lógica com qualquer outra coisa é o caminho mais curto para perder o que levou anos para construir. Ela acreditava nisso. Sempre tinha acreditado. Ia continuar acreditando. As semanas seguintes foram de rotina fechada a aulas, correções, reuniões, bancas. Camila se manteve no ritmo de sempre, profissional e presente, sem dar espaço para que qualquer coisa saísse do lugar. Funcionou. Ou pelo menos pareceu funcionar, enquanto o movimento da faculdade era intenso o suficiente para ocupar cada hora do dia. O problema com a rotina é que ela tem brechas, e as brechas é onde a guarda cai. O curso tinha uma rádio laboratorial onde os alunos produziam programas como parte da grade curricular. Camila supervisionava as gravações uma vez por semana, às quintas-feiras à noite. Era uma das partes do trabalho que ela mais gostava. Ver o aluno colocando em prática o que aprendia em sala tinha um retorno diferente de qualquer prova escrita. Uma quinta de outubro, todos os grupos tinham terminado as gravações e foram embora mais cedo. Menos Lucas, que ficou refazendo a locução de uma peça sonora, porque achou que o ritmo não estava do jeito que queria. Camila ficou na cabine de controle, revisando os arquivos de áudio, enquanto ele gravava do outro lado do vidro. Ela colocou o fone para monitorar e ouviu a voz dele preenchendo o estúdio. Era uma voz diferente quando gravava, mais pausada, mais intencional, com um controle de respiração que a maioria dos alunos levava meses para desenvolver. Camila ficou ouvindo além do tempo necessário para avaliar a técnica. Quando ele terminou e saiu do estúdio com os fones pendurados no pescoço,
Perguntou o que ela tinha achado da última tomada. Ela disse que o ritmo tinha melhorado e que a última tomada estava boa para usar. Ele concordou, sentou na cadeira ao lado da mesa de controle e começou a salvar os arquivos no sistema. Depois de um momento em silêncio, sem desviar o olhar da tela, perguntou: "Você sempre fica até essa hora às quintas?" Era uma pergunta simples. Podia ser só conversa. Mas Camila sentiu o peso dela de um jeito que não tinha nada de simples. E respondeu com objetividade: "Depende da demanda da semana." Ele não insistiu. Terminou de salvar, guardou o equipamento, agradeceu pela supervisão e foi embora. A porta do estúdio fechou com um clique leve e ela ficou sozinha com o silêncio daquele espaço ao redor. Desligou os equipamentos devagar, organizou os arquivos no sistema e ficou mais um tempo ali sem pressa de ir embora. Estava reconhecendo, com uma clareza que não a confortava, que o esforço das últimas semanas tinha servido para muito pouco. O problema não estava no comportamento dele. Lucas não tinha feito nada fora do lugar. O problema estava na forma como ela interpretava cada coisa que ele fazia. Estava no fato de que naquela quinta à noite, numa rádio vazia, ela tinha ficado ouvindo a voz dele pelo fone, além do necessário, e não tinha sido por avaliação técnica. Saiu do prédio com a noite fechada e pensou que o semestre tinha ainda quase 2 meses pela frente. Novembro chegou com o peso das avaliações finais e com um seminário obrigatório sobre cobertura política que a faculdade organizou com jornalistas, convidados de veículos de expressão nacional. Camila era uma das mediadoras do evento. Os alunos participavam como ouvintes e tinham que entregar uma análise crítica nos dias seguintes. O auditório ficou cheio desde o início. As falas foram boas, o debate rendeu e Camila conduziu a mediação com a segurança de quem está no próprio terreno. Durante o coffee break, ela estava conversando com um dos jornalistas convidados sobre cobertura eleitoral quando Lucas chegou com uma pergunta específica sobre uma afirmação que tinha sido feita na palestra anterior. A pergunta era precisa, bem formulada, e abriu uma conversa entre os três que durou uns 15 minutos. Camila observou Lucas naquele ambiente com uma atenção que tentou disfarçar. Ele se movia com naturalidade. Sabia ouvir, sabia quando falar e quando ceder espaço. Não estava tentando impressionar, estava genuinamente interessado. O jornalista percebeu isso também, porque antes de ir atender outra pessoa, disse a Lucas que se ele tivesse interesse em conhecer a redação, que passasse um e-mail. Quando o jornalista se afastou, os dois ficaram por um momento lado a lado, olhando para o movimento do salão. Lucas disse, sem nenhuma intenção aparente além da conversa: "Esse é o tipo de coisa que me lembra porque largo tudo para fazer isso." Camila olhou para ele. Ele estava olhando para frente, com uma expressão tranquila, sem nenhum peso além do que as palavras carregavam. Ela disse que entendia, e entendia de verdade. O seminário terminou, os alunos foram embora, os convidados se despediram. Camila ajudou a organizar o espaço com a equipe da coordenação e chegou em casa mais cedo do que de costume. Aquela noite tentou ler. Não conseguiu passar da terceira página. Tentou corrigir trabalhos, ficou olhando para o mesmo parágrafo por tempo demais. Levantou, foi até a cozinha, esquentou um chá que nem chegou a tomar e ficou apoiada na pia olhando para a janela por um tempo que não mediu. Não era a primeira vez naquele semestre que isso acontecia, mas foi a primeira noite em que ela parou completamente de fingir que não sabia o motivo. Havia algo crescendo dentro dela desde o primeiro dia de aula. Algo que ela tinha segurado com as 2 mãos e com toda a disciplina que tinha construído em anos de carreira. E estava ficando cada vez mais pesado de carregar. Camila não era do tipo que se enganava por muito tempo. Sabia se olhar com honestidade, mesmo quando o que via não era confortável. O que via naquela noite era simples e inconveniente ao mesmo tempo. Ela estava sentindo algo por aquele aluno, e esse sentimento não tinha surgido do nada, não era superficial
e não ia embora só porque ela queria que fosse. O que sabia também, com a mesma clareza, era que enquanto ele fosse aluno dela, não havia nada a fazer além de continuar fazendo o que sempre tinha feito. O semestre estava acabando. Faltavam 3 semanas, e essa informação ficava ali, quieta no fundo de tudo. O semestre terminou na segunda semana de dezembro. As notas foram lançadas, os trabalhos finais entregues, e a turma de Lucas encerrou o vínculo formal com a disciplina de Camila. Ela fechou o diário de classe, arquivou as pastas e ficou sentada na sala vazia por um tempo que não conseguiu medir direito. Era uma sensação estranha, diferente do encerramento de qualquer semestre anterior. Como fechar um livro sabendo que ainda tinha coisa para ser dita. Nos dias seguintes, tentou voltar ao ritmo normal. Organizou as ementas do próximo período, participou de uma banca de trabalho de conclusão de curso e almoçou com Patrícia numa sexta-feira. Não mencionou nada do que tinha carregado nos últimos meses. Não havia o que mencionar, afinal. Nada tinha acontecido. Nada tinha saído do lugar. 3 dias depois do encerramento do semestre, numa tarde de sábado, ela estava numa livraria perto da faculdade. Tinha ido procurar um livro de grandes reportagens brasileiras que tinha indicado para a turma no início do período e que queria reler antes de decidir se mantinha na ementa do semestre seguinte. Estava com o livro na mão, folheando o índice, quando ouviu a voz dele no corredor ao lado. Levantou o olhar. Lucas estava numa mesa perto da janela com um caderno aberto e uma caneta na mão. Era o mesmo tipo de caderno que ele sempre usava nas aulas, daqueles de capa dura. Levantou o rosto no mesmo momento em que ela apareceu no corredor. Os dois se viram ao mesmo tempo. Nenhum dos dois desviou o olhar. Ele fechou o caderno com calma e perguntou se ela queria sentar. Foi uma pergunta direta, sem peso extra, do jeito que ele sempre falava. Camila ficou um segundo parada. Então foi até o caixa, comprou o livro que tinha na mão e voltou para a mesa dele. Puxou a cadeira e sentou. Ficaram quase 2 horas na livraria. Falaram sobre jornalismo investigativo, sobre a decisão dele de largar o emprego anterior, sobre o convite que o jornalista do seminário tinha feito e que ele estava pensando em aceitar. Ela falou sobre como tinha chegado à carreira acadêmica, sobre o que tinha imaginado que seria e o que descobriu que era de verdade. Foram 2 horas de conversa com a leveza das coisas que acontecem quando ninguém está forçando nada. O que era diferente dali para tudo que tinham trocado dentro da faculdade era simples. Não havia sala de aula, não havia lista de chamada, não havia nenhum limite estrutural entre eles. Era só 2 pessoas que se reconheciam numa tarde de sábado, sem pressa de ir embora. A hora de ir embora, já do lado de fora, na calçada com o sol de dezembro batendo de lado, Lucas disse que tinha gostado daquela conversa e que gostaria de repetir. Olhou para ela de frente com a mesma tranquilidade de sempre, mas com uma intenção que dessa vez não deixava margem para interpretação. Camila reconheceu naquele olhar o mesmo que tinha tentado ignorar o semestre inteiro. A diferença era que agora não havia nada que pedisse que ela ignorasse. Disse que também tinha gostado. Que poderiam repetir, sim, e disse isso olhando de volta para ele sem desviar. Ele sorriu, um sorriso contido, daquele tipo que aparece quando a pessoa está genuinamente satisfeita com algo e não precisa exagerar para mostrar. Ela caminhou de volta para o carro com passos mais leves do que havia chegado, com o livro debaixo do braço e sem nenhuma linha no meio do caminho. Camila não cruzou nenhuma linha. Esperou o momento certo, guardou o que sentia no lugar certo. E quando o espaço se abriu, ela entrou sem culpa e sem pressa. Lucas não forçou nada. Respeitou cada limite sem que ninguém precisasse pedir. E foi exatamente isso que fez o que nasceu entre eles ter chão para crescer.
Às vezes, o amor mais bonito é aquele que sabe esperar. Se essa história tocou em algo que você sente ou já sentiu, deixe o seu like. Ele ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque toda semana tem história nova aqui no Amor Sem Roteiro. Até a próxima!